Saudações, eu sou Mariana Cardoso, represento o grupo GT03, composto por mim, Guilherme Ferreira e Antônio Gimenez. Esse é o desafio 2 da disciplina de Termodinâmica Clássica de Fluidos, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Alfenas, ministrada pelo professor Dr. Rafael Firmani Perna. Neste vídeo, vamos abordar a equação de estado de duas constantes desenvolvida por Peng e Robson. Mas para que essa abordagem tenha sentido e lógica, vou fazer uma contextualização histórica do desenvolvimento das equações cúbicas, trazendo um breve relato da equação de Van der Waals, de Redlich-Kwong e de Soave-Redlich-Kwong, para a partir daí tratarmos do desenvolvimento da equação de Peng-Robson e fazer algumas considerações finais acerca desta equação. Dentro da termodinâmica, ao estudar substâncias contidas num sistema, sua temperatura, volume, pressão não são independentes. Elas estão conectadas, elas têm uma relação. E uma forma que físicos, engenheiros, cosmólogos, meteorologistas têm de interpretar o fenômeno real que está acontecendo com as substâncias, descreverem e explicarem este fenômeno através de princípios físicos, matemáticos, químicos e termodinâmicos, é através da modelagem de equações. A estas equações dá-se o nome de equações de estado. Em outras palavras, cientistas, engenheiros usam as equações de estado para descreverem fenômenos reais, interpretarem dados e realizarem prognósticos. As equações de estado são instrumentos imprescindíveis para resolvermos problemas de engenharia, por exemplo. Até o momento, não existe uma única equação de estado que prediga com precisão as propriedades de todas as substâncias em todas as condições. Por isso, vamos conhecer algumas equações de estado, dando ênfase à equação de Peng-Robson. Johannes Diderik van der Waals é um físico teórico holandês e termodinamicista famoso que, em 1873, introduziu a primeira equação de estado, que partia da suposição de um volume finito ocupado por moléculas constituintes. A derivação desta equação revolucionou o estudo das equações de estado. Foi uma das primeiras equações a ter um desempenho notavelmente melhor do que a lei de gases ideais. Nesta equação marcante, o alfa é chamado de parâmetro de atração e o beta, parâmetro de repulsão ou volume molecular efetivo. Ao derivar sua equação de estado, Van der Waals assumiu não apenas a existência de moléculas, mas também que eles são de tamanho finito e se atraem. Como ele foi um dos primeiros a postular uma força intermolecular, embora de uma forma rudimentar, essa força agora é chamada de força de Van der Waals. A equação de estado de Redlich-Kwong de 1949 foi formulada por Otto Redlich e Joseph Nanshu Kwong. Foi um avanço considerável em relação a outras equações da época. Ainda é de interesse principalmente devido à sua forma relativamente simples. Embora superior à equação de estado de Van der Waals, ela tem um desempenho ruim em relação à fase líquida e, portanto, não pode ser usada para calcular com precisão os equilíbrios de líquido-vapor. No entanto, ela pode ser usada em conjunto com correlações de fase líquida separadas para esse propósito.
É adequada também para cálculo das propriedades de fase gasosa, quando a razão da pressão para a pressão crítica é inferior a cerca de metade da razão da temperatura para a temperatura crítica. Foi projetado em grande parte para prever propriedades de moléculas pequenas e não polares na fase vapor, o que geralmente faz bem. Modificação Soave de Redlich-Kwong, 1972. George Soave, em 1972, substituiu o termo 1 sobre raiz de t da equação de Redlich-Kwong por uma função alfa, envolvendo a temperatura e o fator acêntrico. A função alfa foi concebida para ajustar os dados de pressão de vapor dos hidrocarbonetos, e a equação funciona muito bem para estes materiais. Existem algumas deficiências que as equações de Soave-Redlich-Kwong e de Redlich-Kwong original têm em comum. A mais evidente é a falha ao gerar valores de densidade para o líquido, embora a densidade de vapor são geralmente consideráveis. Agora vamos tratar mais detalhadamente do desenvolvimento da equação de Peng-Robson. Liu Peng e Donald Robson são do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Alberta, em Edmonton, Alberta, Canadá. Visando atender uma demanda por previsões mais precisas do comportamento volumétrico das fases coexistentes em cálculos de equilíbrio líquido-vapor, levaram à presente investigação a possibilidade de que uma nova equação simples possa existir e que daria melhores resultados do que a equação de Soave-Redlich-Kwong, desenvolvendo o artigo onde é apresentada uma equação que dá melhores valores de densidade do líquido, bem como pressões de vapor e relações de equilíbrio mais precisas. A formulação da equação. Equações semi-empíricas de estado geralmente expressam a pressão como a soma de dois termos, a pressão de repulsão, PR, e uma pressão de atração, PA, como se segue. As equações de Van der Waals, Redlich-Kwong e Soave-Redlich-Kwong são exemplo dessas equações e todas têm a pressão de repulsão expressa pelo conceito de esferas rígidas de Van der Waals, onde PR é uma função do volume molar e a constante B, volume molar e a constante B, que está relacionada com o tamanho das esferas rígidas. Já o parâmetro atrativo é considerado como a medida da força de atração intermolecular. Este estudo indicou que, ao escolher uma melhor função, uma função mais adequada para G em função do volume molar, o fator de compressibilidade crítica previsto pode ser feito para se aproximar de um valor mais realista ou dos valores experimentais. A aplicabilidade da equação em pressões muito altas é afetado pela magnitude de B em relação ao volume crítico previsto. Então, Peng e Robson propõem uma equação desta forma, que pode também ser reescrita dessa forma, onde A, B e Z são dadas pelas seguintes equações. A equação 5 produz uma ou três raízes dependendo do número de fases do sistema. Na região de duas fases, a maior raiz é para o fator de compressibilidade do vapor, enquanto a menor raiz positiva corresponde ao fator de compressibilidade do líquido.
Aplicando a equação 4 no ponto crítico, temos as correspondentes equações geradas para A, B e Z. Em temperaturas diferentes das críticas, temos a equação 12 e 13, onde α é uma função adimensional da temperatura reduzida e o fator acêntrico é igual à unidade da temperatura crítica. Para todas as substâncias examinadas, a relação entre α e a temperatura reduzida pode ser linearizado pela seguinte equação, onde K é uma constante característica de cada substância correlacionada com seus fatores acêntricos. É interessante notar que a equação 17 é semelhante à obtida por Suave para a equação Suave-Redlich-Kwong, embora Peng e Hobson usaram dados de vapor do ponto de ebulição normal ao ponto crítico, enquanto Suave usou apenas o ponto crítico e o calculado de pressão de vapor em temperatura reduzida igual a 0,7, com base no fator de valor acêntrico. Um critério de equilíbrio de fase para um fluido puro é que a fugacidade do líquido deve ser igual à fugacidade do vapor. A relação entre a fugacidade do componente puro e a pressão é chamada de coeficiente de fugacidade. O coeficiente de fugacidade para um fluido puro é retornado usando a equação de estado de Peng-Hobson. O coeficiente de fugacidade do componente K em uma mistura pode ser calculado a partir da seguinte equação, onde os parâmetros de mistura usados são definidos pelas regras de mistura 20 e 21. A equação 22, o coeficiente delta, é uma interação binária determinada empiricamente que caracteriza o componente binário formado pelos componentes I e componente J. A entalpia de saída de um fluido é dado pela equação 23. Isso é obtido substituindo a equação 4 na equação termodinâmica. Fazendo uma comparação entre as equações de estado, podemos afirmar que a equação de Peng-Hobson é mais simples do que as outras equações, como Benedict 1940, por exemplo. Embora que em algumas circunstâncias, a Benedict pode apresentar previsões mais precisas às custas de mais tempo de computador e maior espaço de armazenamento. Essas comparações têm como objetivo mostrar que as regiões onde os cálculos de engenharia são encontrados com maiores frequências, melhores resultados geralmente podem ser obtidos com a equação apresentada neste estudo do que com a equação de Soave-Redlich-Kwong. A equação de Peng-Hobson foi projetada com o objetivo de reproduzir com maior precisão as pressões de vapor de substâncias não polares puras. A equação dá melhor concordância entre as pressões de vapor calculadas e os valores experimentais publicados. Geralmente, os valores de densidade dos líquidos saturados calculados pela equação de Soave-Redlich-Kwong são inferiores aos valores da literatura, exceto para pequenas moléculas como nitrogênio e metano em temperaturas muito baixas, onde os valores previstos são ligeiramente mais elevados. Uma das vantagens de usar equações de estados de duas constantes é a sua relativa simplicidade, com a qual elas podem ser usadas para realizar cálculos de equilíbrio líquido-vapor. Ao modificar o termo semi-empírico de pressão de atração da equação de Van der Waals, surgiu uma nova equação de estado. Essa equação pode ser usada para prever pressões de vapor de substâncias puras e equilíbrios de misturas. Enquanto Peng-Hobson
oferece a mesma simplicidade que a equação de Sohn-Higlish-Kong e, embora ambas as equações prevejam densidades de vapor e valores de entalpia com precisão razoável, valores de densidade de líquido são mais precisos com a equação de Peng-Robson. Em regiões onde os cálculos de engenharia são frequentemente mais necessários, esta equação de Peng-Robson oferece melhor acordo entre as previsões e os dados experimentais. Agradecemos à Universidade Federal de Alfenas e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química e a você pela atenção. Muito obrigada.